Ora, bom dia. Estamos aqui hoje para iniciar um webinar no qual vamos fazer uma pequena demonstração como é que se pode fazer as caixas das nossas buchas e cavidades e assim como postiços. Não propriamente utilizando uma ferramenta direta TopSolid, mas sim uma alternativa a ser mais fácil e controlarmos as caixas e postiços com a mesma dimensão para não termos o problema de termos o postiço maior ou menor que a caixa. Tem-se desenvolvido um processo muito peculiar em que se consegue fazer a dimensão dos nossos postiços e a caixa ficar associada ao mesmo. Ora bem, eu tenho já uma separação feita. Esta separação, inclusivamente, foi aproveitada do último webinar de split, no qual eu vou aproveitar este split para criar o meu fecheiro de molde e, consecutivamente, criar os elementos. Não vou aproveitar diretamente estas peças que advêm da separação, mas sim criar umas novas. Então, vamos lá iniciar o fecheiro de molde. Neste o ecrã. Só estás a ver isto. Se calhar é por causa disto. É isso? Ok. Ora bem, peço desculpa, houve aqui um pequeno contratempo de ecrã. Prontos, vamos aqui então iniciar o nosso molde desta forma. Neste momento, com a 712, temos de ter o cuidado de iniciarmos os nossos cheiros com uma template, porque em função de definições será termos otimizações já nas nossas templates, nomeadamente como é que é comprimido os nossos cheiros, como é que aqui nas opções qual é o tipo de update. Aqui neste momento temos o update, o Wheeling Update desativo. Temos também o modo de compressão em fast, e essas opções podem ser bastante importantes para o desempenho do nosso cheiro. Prontos, neste momento, então, vamos fazer a inclusão de uma estrutura standard da ASCO. Vou escolher aqui uma dimensão mais ou menos apropriada ao molde que eu pretendo executar. Altero as espessuras das placas. O vão da extração. Ok. E vou fazer a validação da inclusão da estrutura. Vou confirmar a derivação das placas e neste momento tenho a minha estrutura. Como eu tinha referido, não vou aproveitar as zonas moldantes diretas do meu fecheiro split. Vou fazer a inclusão das zonas moldantes, mas não vou utilizá-las diretamente para serem as minhas peças finais. Aqui vou fazer a derivação, tal e qual. Neste momento
como é a primeira inclusão das zonas moldantes, aparece. Aqui vou fazer o posicionamento das mesmas. Opção de rodar as minhas peças. Ok, estas serão as primeiras. Valido o posicionamento, mas vou incluir novamente o conjunto, a derivação e o posicionamento. E vou rodar menos 90. Pronto. Vou validar o posicionamento. Antes, como eu referi, não vou utilizar estas minhas peças como geometria final. Vou sim criar uma geometria no qual vou ter o cuidado de retirar das representações, peço desculpa, das representações estas peças. E como já sabem, posso retirar aqui desta forma. Ok. Vou deixar só os artigos. Ou posso também retirar assim. Delete. Torna-se mais rápido. Delete. Ativando aqui as zonas moldantes. Também não quero que elas me apareçam aqui como tal. Vou retirar dos blocos. E dos movimentos também não quero. Vou criar sim agora um set. A dizer que estas shapes são da separação. Ok, para conseguir ativar e desativar. Falta-me só aqui organizar esta parte. Ok, falta-me. Ok. Edit. Este não é. É os artigos, pronto. Neste momento tenho o meu fecheiro organizado, mas as minhas zonas moldantes ainda estão aqui. Quero retirar estas e vou retirar estas aqui. Pronto. Pronto. Tenho o meu molde, tenho os meus artigos. Já agora vou aproveitar mudar a cor dos artigos para termos esta diferença, este contraste de cores. Vou iniciar agora um contorno a fim de fazer a construção para a dimensão do meu bloco. Ok. Aqui vou afinar a dimensão que eu pretendo. 140, 136. 136. Vou validar. Como já podem reparar, a minha estrutura está mais pequena do que eu realmente vou precisar para fazer o alojamento dos meus tiços. Mas neste momento eu não me vou importar com isto, mas mais tarde vou resolver esta situação. Faço a repetição do meu contorno para fazer o segundo elemento.
uma rotação 360 graus, 2 vezes, ok? Tá. E neste momento vou então iniciar a criação do meu elemento moldante. Peça geral. E com a opção de extrusão deste meu sketch, e não sei se repararam, eu iniciei o meu sketch em contexto de molde, não criei, não fiz em place part e depois é que criei o sketch. Eu criei logo o meu sketch em modo de molde e assim desta forma eu consegui ter as duas dimensões repetidas no meu molde. Ok, vou fazer aqui então, dar aqui a extrusão, 56, 40, ele está mais alto que a zona moldante, valido, desculpa, in place editing, devia ter validado, era a extrusão, tá, offset, ok, tá. Esta é a minha peça, e como dá para ver, para verificar, ela fica imediatamente fora da minha estrutura. Vou criar aqui uns cones para fazer o ajustamento de uma parede. Ok, 5 graus nesta parede. E valido a criação da minha peça. Posso vir parametrizar imediatamente a minha peça com as propriedades, e esta é uma nova ferramenta no qual se torna mais fácil a parametrização das peças. Vou escolher aqui um 2344, aqui 48/50 HRC, valido. E neste momento tenho já as propriedades da minha peça. Ele aqui ainda não assumiu o nome que eu lhe dei. Se eu fizer Ctrl R, ele vai-me regenerar o documento e vai aplicar aqui o nome que eu pretendo que tenha esta peça. Falta-me então fazer aqui a criação da minha caixa. Se eu quiser fazer a minha caixa, podia fazer subtração com o elemento, mas tenho diferenças de geometria que eu preciso ter em conta. Será os raios, que eu não quero justamente os raios, o fundo da caixa, vou querer o meu elemento com chanfre e a caixa com raio. Então posso fazer esta divergência de seguinte forma. Se eu fizer botão lá direito, Others, o primeiro Others, Publish Shape, eu vou duplicar a forma deste meu elemento. Ou seja, ele fica exatamente com a mesma dimensão da minha bucha. Vou-lhe dar o nome característico de caixa e vocês já vão verificar a razão de eu estar a dar já um nome a este elemento com esta designação. Ou seja, se nós formos aqui, temos a Shape 1, que será a minha bucha. A minha publicação será a caixa. Mas eu aqui, se repararem, eu tenho exatamente a mesma cor no bloco. E posso inadvertidamente eu estar a tentar fazer a publicação da caixa e não me aperceber destas diferenças. Normalmente é aconselhável mudar aqui a cor, a tonalidade, inclusivamente podemos fazer aqui um pequeno offset à nossa caixa. Ok? E assim temos esta diferença de elementos. E agora posso fazer os raios da nossa caixa. Vou escolher raio de 20. Posso
De seguida fazer os raios de 18 ou o nosso elemento, 18 não, 22, para dar a folga. E se repararem, já conseguimos começar a ver o contraste das diferenças de geometria que nos vão nos permitir com facilidade percebermos se existe colisões ou folgas daquilo que nós queremos criar. Vou fazer então um raio de 4 mm no fundo da caixa e reparem, como eu tenho esta diferença de tonalidade e transparência, eu consigo ter com certeza o que é que eu estou a selecionar. Neste momento estou a selecionar a aresta da minha caixa para fazer o raio. Vou fazer então agora o chanfre 4,5 no meu elemento. E desta forma eu consigo ter certeza qual é o elemento que eu estou a fazer a minha seleção. Posso também ainda utilizar os processos de cor para fazer a coloração das faces que têm o ajustamento ou folga. Neste caso vou só pintar com cor de ajustamento as minhas faces e valido. Pronto, neste momento eu deixei de ver a publicação da minha caixa. Se eu tornar visível o meu lado da extração, vai acontecer aqui uma situação. Vai acontecer a situação que eu vou abrir a caixa e não vai ter material suficiente. O que é que aconteceria, e por vezes acontece, e eu depois neste elemento vou fazer esta exemplificação, se eu for abrir a caixa com um elemento sem publicação, há a criação das arestas dos reis. Vai perder essa referência, assim desta forma não perde. Se eu fizer agora publicação, fazer o show de publicação, tenho a minha caixa para o meu elemento e posso neste momento fazer a subtração, o trimming da minha chapa 3 com esta caixa. Tenho que ter atenção ao sentido em que ele vai me trimar, ok, escondo a publicação, inclusivamente posso associar o meu elemento, minha bucha, aos elementos moldantes, associar minha bucha com a side e se eu desligar tenho a caixa aberta e não tenho perda de geometria para, para a continuação do raio. Vamos agora então fazer o corte do meu elemento, da minha bucha com o que vem da separação. E vocês vão de reparar, há aqui um pequeno desfazamento de alturas. Aqui eu tenho que ter atenção, o meu elemento, neste momento, ele está mais pequeno daquilo que eu pretendo. Eu tenho que ter, neste momento, depois tenho que ter cuidado. Eu tenho que aumentar, tenho que ir à minha separação, aumentar a espessura do meu elemento que me vai dar origem à bucha. Vou fazer da mesma forma, trim, shape modify, com esta shape. Aqui, mais uma vez, ter atenção ao sentido da seta e valido. Ok. Escondo o meu elemento e se eu for ativar o meu lado da extração, tenho esta folga. Eu aqui tenho que ter cuidado. E como é que eu resolvo isto rapidamente? A melhor solução será vir ao fecheiro de separação e fazer uma folga, quer do lado da bucha, uma folga não, um offset, quer do lado da bucha, quer do lado da cavidade. E não tenham receio de ter um offset generoso para que não haja problemas de dimensão dos elementos com as caixas. Neste momento, o meu fecheiro de montagem está ativado com offset
e assim o meu molde acaba por ter a respectiva geometria com a dimensão correta. Vamos então, ainda vou deixar este problema para resolver, vamos então criarmos agora aqui o elemento que normalmente, de alguma forma, é feito. Vou fazer nova em place part, peça geral, fazer a extrusão, aqui vou inverter, poderia ter criado parâmetros para igualar a mesma altura das zonas do valor da extrusão. Ok, vou fazer o meu draft da mesma forma, neste caso com duas paredes inclinadas e tenho minha bucha. Poderia, no entanto, vir na situação de, com a própria bucha, fazer a caixa e vamos ver o resultado. Normalmente isto acontece em utilizadores, é possível fazer, mas o que vai acontecer, como em termos de erro, a primeira situação consegue-se controlar mais fácil as operações. Ok? Tá. Vamos adicionar isto então aos sets, corretos, beside e block. Ok. Vamos então parametrizar também a nossa peça. Neste momento, se nós quisermos pegar a referência da primeira para a segunda, podemos fazer desta forma e a posteriori fazermos boom properties da nossa peça e basta trocar aqui o número que ela depois vai ficar com as mesmas características da anterior, com a diferença da numeração. Fiz Ctrl R e tenho aqui 200 e 201. Prontos. Certo seria, teria que entrar agora na minha peça, fazer os raios que me faltariam, raio de 20, e desta forma eu não conseguia ter os raios. Ok, vou resolver então o problema da estrutura. Elas neste momento está mais pequena daquilo que deveria. Vamos aqui escolher uma dimensão capaz, sim, é capaz de ficar demasiado grande. Ok, não faz mal. Temos agora aqui um elemento com temos agora aqui a nossa caixa com raios e temos a outra caixa sem raios. Se eu for para fazer os raios que faltam, teria que fazer esta operação, fazer o in-place editing da minha chapa 3 e efetuar os raios que eu pretendia, 18, ok, e executar o raio do fundo da caixa. Nos raios disparantes, criar variáveis que alteram. Sim, sim, podemos de facto criar parâmetros para fazer a criação dos raios. O que é que temos aqui? Aqui eu não fiz essa parametrização também para ser um pouco mais ligeiro a fazer este processo, mas seria possível fazermos a parametrização dos raios. Prontos. Neste momento tenho as caixas exatamente com esta situação. O que é que acontece na maior parte dos utilizadores, e eu tenho assistido isso pontualmente, tenho a minha caixa devidamente concluída, faltaria-me pintar as faces
isso teria que fazer novamente o in-place editing, pintar as faces, para ter tudo certo. O problema é quando, inadvertidamente, nós vamos fazer alteração da inclusão da estrutura e, porventura, criamos um erro que não vai ser possível criar aqueles raios que eu anteriormente tinha parametrizado. Eu vou validar e neste momento desapareceu-me os raios. E eu não... desta forma, como eu não tenho a minha caixa com publicação, tenho operações que se vão perder. Aqui ele automaticamente está-me a fazer, a resolver os erros automaticamente, certamente, exatamente. Aqui a template teria que ser retificada, isto não devia estar a acontecer. O fecheiro, se não tivesse com o il updates ativo, ele iria me dar um fatal error e os raios iriam ficar inválidos e não desaparecer. Mais uma vez é preciso termos atenção às templates que nós temos. Ok, resolvendo isto, não fazendo esta operação do trimming, vou apagar e vou então ao meu elemento fazer agora a publicação tal como fiz no primeiro. Vai acontecer aqui uma situação que pode, anteriormente acontecia que nós quando fôssemos publicar ele automaticamente dava uma indicação que não era possível publicar naquele estado. E isto porquê? Por causa das sincronizações. E a gente consegue contornar isto, a situação das sincronizações da seguinte forma. Vou entrar na nossa peça, tenho os fillets. Se eu neste momento for tentar fazer a publicação da minha shape, publish shape, reparem, ele imediatamente traz o molding stage abaixo do fillet. O que é que significa isto? Significa que o fillet foi feito a posterior de eu ter criado o meu bloco para o meu elemento e sucessivamente ele criou uma sincronização. Neste momento, convém até o fillet ser trazido abaixo, porque eu quero um fillet para a minha caixa diferente do fillet do meu elemento. Então, vamos fazer então a publicação. Publish Shape. Vou referir que é a minha caixa. Escuso estar a descrever que é a caixa da peça 200, que é a caixa da peça 201, basta fazer esta referência que é a caixa. Isto porquê? Porque depois temos a shape 1 e temos a caixa. E desta forma conseguimos fazer estas pequenas diferenças. Valido. Escondo aqui o contexto. E vou trabalhar agora no meu elemento. Posso, neste momento, trazer a minha publicação acima para eu conseguir controlar a diferença da caixa com o meu elemento de 18. Ok. Fazer o raio para a minha caixa de 4 milímetros. Ok. E fazer o chanfre de 4,5. E mais uma vez, para nós termos a percepção. E se vocês repararem, quando eu estou a fazer a seleção do meu elemento, eu tenho aqui face shape 1. Ele está-me a identificar que eu estou a fazer o offset da minha shape 1. Não pretendo fazer da shape 1, mas sim da minha. Tenho que sair do comando e pedir novamente. Da minha caixa. Face da minha caixa. Como está aqui referenciado. Ok. Posso mais uma vez fazer a coloração das minhas faces. Isso mais uma vez referenciado à minha caixa.
Desta forma conseguimos ter a percepção do que é que nós estamos a fazer a seleção. Faço a validação e neste momento posso fazer o show da publicação, show publishing, modeling, trimming, a minha shape com a minha caixa, peço desculpa, com a minha caixa, operação de trimming, ok, escondo a publicação e posso neste momento fazer o trimming da minha peça com a peça que vem da zona moldante. Ok, valido, escondo e tenho as minhas caixas abertas com os processos de cor que eu queria anteriormente definir e assim consigo, desta forma, agora editar a dimensão do meu molde, aumentar o comprimento da minha estrutura e as caixas que eu defini para os meus elementos têm os processos que eu queria que realmente me aparecessem nos meus elementos. E se eu porventura fizer a redução da estrutura inadvertidamente, ele não me vai desaparecer com raios, não vou ter que reconectar novamente as operações, basta pura e simplesmente fazer o aumento da estrutura que ele vai acompanhar as caixas que eu defini para os elementos. Pronto, e desta forma será um processo a ter em conta para a criação de caixas. Neste caso eu fiz só a criação de caixas para os elementos moldantes, como poderia fazer caixas para os petiços da mesma forma e tendo cuidado de não perder as dimensões da minha caixa ou operações para a minha caixa ao invés de não ter geometria suficiente para fazer algumas operações, nomeadamente os raios e chanfres que eu queira fazer. Bom, neste momento era o que eu queria apresentar neste webinar. Se tiverem alguma questão a colocar, podem-no colocar. Da vossa parte, fico a aguardar alguma questão que queiram pôr. Ok. Bom dia, porque não se duplica as peças. Aqui, eu tenho aqui uma questão do Sérgio Cordeiro. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Duplicar as peças de que forma? Duplicar as duas buchas ou de uma para a outra? A representação para fazer sólido corte. Ora bem, respondendo aqui ao Sr. Sérgio, o que é que acontece aqui nesta situação de eu não ter duplicado as peças? Se reparares, aqui nesta situação eu tenho as minhas caixas com inclinações diferentes, ou seja, eu tenho uma parede à direita e tenho outra parede com saída. Se eu duplicasse as minhas peças com rotação, esta parede, ao rodar, automaticamente iria ficar do lado oposto. Eu, neste momento, tenho as caixas que não estão simétricas. Se eu fosse a fazer simetria, neste caso eu não poderia fazer simetria de uma peça destas, não pretendo que ela seja uma peça direita e peça esquerda, e as caixas assim sucessivamente elas têm esta diferença de inclinações, esta
diferença de inclinações, quer nesta parede, quer para esta. É por isso que eu não fiz a repetição das minhas peças já com esse propósito. Se tiverem mais alguma questão... Onde é que está a coisa das... Onde é que está? Ok. Ok. Aqui, tenho aqui uma questão do Paulo Laio. Ao selecionar o material não temos os tratamentos externos preenchidos em automático. Pronto, isto é uma questão de configuração do aplicativo. O meu não, inadvertidamente não estava bem configurado e ele não fez a seleção do tratamento. De facto, isso deveria acontecer quando fazemos o boom properties de uma peça. Se pusermos, eu estou aqui a selecionar um material para tratamento térmico, ele devia estar aqui com o respectivo campo preenchido. Isto é um pequeno erro que eu tenho na minha base de dados para o preenchimento dos materiais. Ok. Ok, não era isso que eu estava a questionar, ao criar a peça em duplas inclinações que quer, mas uma vez que fazer a publicação, ele duplica a representação. Ok. Tenho aqui uma questão deixa eu ver se eu consigo pôr como deve ser. Não era isso que eu estava a questionar, era o criar a peça das inclinações que quero. Mas em vez de fazer a publicação, eu duplicava em representação, fazia os meus raios, depois publicava então a minha representação. Ok, esta duplicação de representação também seria possível. Aqui é a situação de eu, pronto, não é que não seja totalmente errado ou mais correto, mas eu aqui consigo fazer as operações controlando assim desta forma. Não tenho necessariamente de fazer publicações ou fazer representações específicas. Eu aqui só lhe estou a fazer publicação da geometria quando eu definir o meu elemento moldante. E eu aqui, quando faço a publicação, imediatamente eu estou a assegurar que a geometria seja correspondente entre um e outro. Pronto, será certamente outra forma de o fazer. Aqui, Sérgio Fábio Coelho, como se adiciona o comando de parametrização de peças na lista? Como se adiciona o comando de parametrização das peças na lista do tab modeling? Aqui a questão do Fábio Coelho, aqui do Fábio Coelho, como se adiciona o comando na tab modeling? Ok, espera aí, fazendo aqui a questão do seu Fábio Coelho. Ok, esta parametrização das peças, isto é um aplicativo desenvolvido pela NOS-CAD Solid, no qual carece de que seja instalado, e isto neste momento só está a funcionar para a versão 7.12. Isto quando forem atualizados os postos para a 7.12, este comando vai ser instalado, no qual vão ter acesso a este tipo de parametrização. Ok, anteriormente após a publicação não passava mais nada para o molde.
aqui estou a ver que trabalha de forma diferente. Sim, aqui após a publicação, aqui tenho de chamar a atenção de uma coisa. Se eu for à minha publicação após Show Publishing, se eu for à minha publicação e após ter feito o meu trimming, eu for, por exemplo, reduzir a altura da minha caixa em forma negativa, ele aqui não vai afetar nada no molde. Porquê? Em termos de ordem cronológica, vou esconder aqui a minha peça, em termos de ordem cronológica, o trimming já estava feito. Se eu, evidentemente, apagar o trimming, trazer a minha bucha para à frente e fazer Show Publishing, pronto, eu desta forma também não consigo ver a minha publicação, está dentro da geometria, vai se tornar difícil conseguir fazer a seleção, mas se eu fizer agora o trimming da minha shape com a publicação, não é com esta, fazer a seleção rotativa, pronto, como eu fiz, nem consigo fazer a seleção correta da publicação da caixa, uma vez que ela está mais pequena. Pronto, isto certo é que precisamos mesmo que a publicação seja maior que realmente o meu elemento moldante. Eu aqui sim consigo fazer então o trimming com a minha caixa e de uma forma quase automática. Ok, aqui fez ao contrário, tenho que editar, reverso, ok, e desta forma tenho assim a minha caixa. Ok, questões. Pronto, eu acho que tenho todas as questões respondidas. Se tiverem mais alguma, podem remeter a questão, ou então iríamos ficar por aqui. Tá, obrigado por terem assistido.